As mulheres representam a maioria do eleitorado, basicamente 53% do total de votos. Porém, essa mesma representatividade não está visível nos lugares de poder, como os cargos políticos. Uma demonstração disso é que menos de 8% dos municípios gaúchos são chefiados por mulheres. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, apenas 38 têm prefeitas. E foi a partir desse número que o Correio do Povo realizou um levantamento e buscou mostrar quem são essas mulheres e falar um pouco também sobre as suas trajetórias. Meu nome é Maureen Xavier e nessa edição especial do podcast Matriz, eu e a minha colega Flávia Simões. Oi, Flávia. Oi, Maureen. Vamos falar um pouco sobre os bastidores de uma reportagem especial do Mais Domingo e também sobre os empecilhos que ainda emperram a participação das mulheres na política. Que as mulheres ainda são minoria na política, até aí nenhuma novidade. Porém, diversos movimentos têm atuado para que essa presença aumente. A gente tem visto por aí legislações, também algumas decisões judiciais, como a própria questão de reservar um número mínimo de candidatas, ou também ampliar o financiamento para os partidos políticos de candidaturas de mulheres e também de negros neste caso. E pensando nisso, nós aqui da editoria começamos a discutir qual maneira seria melhor para tentar compreender esse movimento e também entender quem são essas mulheres. Essas mulheres, a gente está falando das que já estão em cargos. E a partir daí, a partir das suas trajetórias, a gente também compreender o que falta para essas mulheres estarem na política. E ao longo do mês de março, que é um mês, né, marcado pela data do Dia Internacional da Mulher, nós buscamos as 38 prefeitas do Rio Grande do Sul, né, aplicamos um questionário similar a todos exatamente para poder tabular. Pegamos também algumas informações que foram declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral quando elas concorreram e a partir desse pontapé nós fizemos algumas descobertas. Foi mais ou menos isso, né, Flávia? É isso mesmo, Maureen. A partir desse levantamento, nós chegamos a um perfil das prefeitas gaúchas. E ele é um perfil, assim, bem interessante. Então, elas são brancas, né? Todas elas se autodeclararam brancas, com o ensino superior, ou seja, das 38... A maior parte. Isso, das 38, 33 são formadas e muitas têm pós-graduação também, ou, enfim, mestrado, enfim. Elas são mulheres na faixa dos 40 aos 60 anos, né? Entre 40 e 50 são 11 e entre 50 e 60 são 16. Ou seja, é nessa faixa, assim. Menos que isso, menos que 40 é um pouco e mais de 60 é bem pouco também. São bem poucas, na verdade, as que têm menos de 40 anos, né? Acho que foram 3, se eu não estou enganada. São 5, eu acho. 5? Não, mas não é muito mais do que isso, assim, elas são uma minoria. E elas são casadas, né? 26 delas, o que representa 68%, são casadas. É interessante porque esse perfil, né, ajuda a gente a compreender também um pouco de como elas entram na política, ou a partir de que ponto que elas começam a se envolver um pouco mais. A gente também notou, e eu acho que essa foi outra das descobertas ao tabular esses dados, que foi a própria filiação partidária. Né? Quando nós estávamos fazendo o levantamento, chamou a atenção, por exemplo, que a maioria das 38 só teve um partido, né? Quer dizer, entrou e permaneceu, que a gente sabe que no jogo político isso não é muito comum, é normal, né? Os políticos ingressarem na vida pública e, de repente, trocarem, mas as mulheres, a maioria, ficou em um partido só. Mas tem mais coisa, né, Flávia? Tem outro ponto também que é bem interessante também, e das 38 prefeitas, nenhuma é de um partido de esquerda, assim, que se autodenomina, né, 100% esquerda. A gente tem, no máximo, partidos de centro-esquerda, como o PSB e PDT, que tem cada um 2 prefeitas no máximo, assim.
Então, predominam os partidos de centro e os partidos de direita. O MDB tem 10 prefeitas, então é o partido que tem mais prefeitas junto, assim, e é um partido de centro. PSDB tem 2, eu não me engano, que também seria um partido ali de centro. Mas 14 prefeitas, assim, contando, são de partidos de direita, que se autodenominam direita. Então, como o PP, o PL e o Republicanos. Então, em linhas gerais, como grande parte das prefeituras do estado, acho que pode ser assim, as prefeitas gaúchas são de partidos de centro, centro-direita e direita. Acho que é bem interessante também, porque muitas vezes são os movimentos, né, que os partidos fazem nas suas regiões. Por exemplo, uma questão bem essa coisa de bastidor, né, a gente está levando em consideração os dados de 2020, que foi a última eleição municipal. É importante lembrar que no próximo ano nós vamos ter eleição municipal novamente. Então, naquele ano, 37 foram eleitas. Uma era vice e assumiu o cargo ao longo desse período. E também tiveram algumas modificações de partidos, né? Que é o caso, por exemplo, se a gente, acho que o mais emblemático, que foi a fusão do PSL e do Democratas. Essa fusão aconteceu no ano passado, gerando a criação do União Brasil. Muitas prefeitas, né, decidiram permanecer no União Brasil, uma vez que, no caso delas, é um pouco diferente dos vereadores, né, em que quando tem troca de partido tem que esperar uma janela partidária. Os prefeitos podem fazer essa alteração, essa troca de partido, mas muitas permaneceram, inclusive, no próprio União Brasil, que foi a sucessão. Teve um outro ponto que eu acho que é uma discussão que a gente pode... e que ocupou bastante espaço da matéria, né, e que foi uma curiosidade que nós tínhamos quando nós estávamos aqui pensando em fazer essa matéria, que é a trajetória, né? Como que elas chegaram lá? Porque a gente tinha algumas, vamos dizer assim, quase uns chutes, umas hipóteses, né? Vamos usar esse termo. Algumas hipóteses, porque aqui na editoria a gente tem feito muitas matérias relacionadas à mulher na política, porque, como a gente falou lá no início, né, é uma parte muito grande do eleitorado, tem que estar representada também. E quando a gente foi olhar as trajetórias, que foi tentar entender como que elas chegaram, a gente viu que não tem um padrão, né? Não tem uma coisa assim, todas elas seguiram o mesmo caminho. Ao contrário, né? A gente encontrou algumas situações bem distópicas ou bem diferenciadas, como, por exemplo, muitas entraram a partir ou foram procuradas por partidos a partir das suas atuações na comunidade, e isso ficou bem claro em exemplo como tem diretora de escola, prefeita que já foi diretora de escola, ou que já foi secretária, ou, por exemplo, tem uma que foi obstetra, então ela basicamente fez o parto de boa parte da cidade, e esse envolvimento fez com que ela entrasse. E também eu achei muito interessante porque tinham algumas, né, que quando relataram para nós, elas não queriam entrar na política. Né? Nunca foi o sonho delas, nunca foi assim a vontade, mas que viram na política a possibilidade de fazer diferente, de poder fazer outras coisas, de poder fazer, como é que a gente pode dizer, poder fazer mais por sua comunidade. E isso foi uma coisa bem interessante, assim como teve um outro ponto, né, que chamou bastante atenção, que são os familiares, né, de quantas mulheres já tem aí na sua trajetória, a política já estava na sua casa, mais ou menos assim. Isso mesmo, é bem interessante isso, porque isso não é um movimento só com os prefeitos, isso é um movimento de... Movimento não, né? É uma característica, acredito que não só com mulheres, mas é bem presente também, de familiares que entram na política. Então, a gente tem cunhados, a gente tem pais, temos maridos, que eles estimularam essas mulheres, ou, enfim, deram apoio, ou... Acho que diferentes movimentos que levaram elas enfim, a entrarem no campo político, e acho que é bem interessante a gente citar também o fato de que apenas 5, né, Maureen? Foram 5, dessas 38, somente 5 prefeituras são de cidades grandes, assim, digamos assim. Então, a atuação dessas prefeitas dentro da sociedade conta muito, por isso que acho que o fato de elas terem sido chamadas para ser prefeitas é bem interessante, porque
são cidades bem pequenas, né? A gente não vai dar aqui todos os spoilers, porque senão ninguém vai ler a matéria, né? Então, não é bem assim. Mas acho que é interessante esse ponto. Inclusive, teve uma das prefeitas que comentou exatamente isso, né? Nossa, o meu município é um município pequeno e aqui as pessoas se conhecem, batem na porta da prefeitura para saber. Então, esse relacionamento acaba sendo bem próximo, assim, que a gente vê que é um pouco diferente quando é em outros, vamos dizer assim, outras esferas de poder. Por exemplo, quando a gente fala de deputado, como a gente fala de governador, né, esses distanciamentos são maiores. E acho que também nessa mesma linha foi bem interessante o quanto várias declararam que são as primeiras mulheres, né, são as pioneiras nas suas cidades aí com 200 anos, com 250 anos de fundação, e elas são as primeiras a assumirem o comando da cidade e como elas entendem isso como importante. Agora, teve um ponto, e eu acho que esse também, né, é outro caminho que a matéria trouxe, e essa eu acho que até é uma parte bem sensível, e a gente pensou bastante sobre isso quando estava fazendo a reportagem, que é um dos empecilhos, né, para as mulheres estarem na sua atuação na política, ou serem, como é que eu posso dizer assim, terem mais interesse, é porque o campo político ele ainda é predominado pelos homens, mas também há uma agressividade, há uma violência, isso já é reconhecido em legislação e também nós já temos a presença de punições para esse tipo de caso. E quando a gente foi perguntar para elas se elas se sentiam, ou se elas já se sentiram em algum momento constrangidas por serem mulheres, ou já se sentiram intimidadas, já se sentiram tendo a sua voz minimizada por serem mulheres, a gente teve uma resposta que não chegou a ser surpresa, mas que é uma triste constatação, né? Que é a maioria delas, né? Basicamente, mais de 20 das 38 relataram situações em que elas foram, né? E a gente trouxe na reportagem alguns fragmentos desses exemplos, e eu vou aproveitar aqui para citar só 2, para ter um pouquinho da dimensão do que a gente está falando. Por exemplo, a prefeita de Pelotas, que é uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, a Paula Mascarenhas, ela é do PSDB, ela foi reeleita, e quando a gente entrevistou ela, ela contou, né, que essa cidade sim ainda tem muito machismo, e que em 2016, quando ela estava concorrendo, ela ouviu, né, de um candidato adversário algumas piadinhas, né, como ela mora, né, o apartamento dela fica junto a uma praça, e ele e outras pessoas chamavam de a loirinha da praça, né, exatamente num sentido de menosprezar ou de querer, né, criar um rótulo que não fosse, né, agradável. Também tem, né, uma outra situação que foi relatada pela prefeita de Camargo, é uma cidade pequenininha, a Genice de Freitas Fernandes, do MDB, que ela citou o como é subjetivo esse tipo de ataques e esse tipo de violência, né? Ela disse que muitas vezes não é através de uma linguagem verbal, mas sim através de pequenas atitudes manifestadas através da linguagem não verbal. O silêncio também tem significado e isso já aconteceu diante de seus questionamentos. A gente também tem um caso curioso, né, que foi de uma prefeita que, digamos assim, mandou o vice embora. E isso, teve uma prefeita em que ela é reeleita, então na primeira gestão, depois de alguns meses, ela... enfim, ela teve que exonerar o vice porque ele não respeitava ela, ele não respeitava o que ela falava, não acatava ela, eles não conseguiam se entender, e ela acredita que isso era assim porque ela era mulher e tal, que ela se sentiu muito mal, e assim, quando eu perguntei para ela, foi a primeira coisa que ela me falou. Então, realmente, né, são casos bem emblemáticos, e é interessante de ver como são prefeitas de diferentes partidos, são prefeitas de diferentes cidades, são... diferentes trajetórias, histórias. Atinge a todas em diferentes graus, situações, mas...
Até porque, assim, por exemplo, também teve, eu acho que é importante a gente ressaltar isso também, algumas prefeitas que disseram, sim, que nunca se sentiram constrangidas e disseram que receberam e recebem um apoio, né, para estarem no lugar onde estão. Por exemplo, eu conversei com a prefeita de Santa Cruz do Sul, a Helena, que ela já tem uma idade, né, e ela já tinha sido vice, e o marido dela já tinha sido político também, então ela disse que sempre teve um bom respaldo e que nunca se sentiu, né, constrangida, e isso quer dizer que também é um exemplo que a gente precisa citar. E também para dar um complemento, que eu acho que a gente achou que era bem importante, para além da questão apenas desses dados, a gente, né, tem uma fonte muito bacana, que é uma professora que estuda muito a questão da participação política, a participação das mulheres na política, uma professora da URGS, que tu, né, Flávia, entrevistou ela. Como é que foi um pouco dessa conversa sobre ainda quais são esses percalços para as mulheres avançarem na sua presença na política? Então, Maureen, sim, nós conversamos com a Cibele. A Cibele, ela estuda isso mesmo, ela estuda política e gênero. E estávamos falando sobre a violência, né? E é justamente essa violência que, por vezes, pode ser sutil, mas que ela é um dos fatores dentro desse, né, desse espectro, assim, desse rol, que influenciam diretamente para que a gente não tenha uma equidade, de fato, na política. São situações que colegas homens, que políticos homens, por exemplo, eles devem se solidarizar, entender e agir para que isso não aconteça mais, mas não afeta eles da mesma maneira que afeta as mulheres. Então, porque já existe uma série de outros motivos que dificultam a participação feminina. Um deles é a relação entre o poder econômico e o poder político, né? Como as candidaturas femininas, além de não estimuladas, elas não receberem esse apoio, elas também são preteridas na questão dos recursos. Embora, sim, já existam mecanismos legais, e a gente já tenha isso, uma decisão da STF, agora a gente tem isso em forma de lei, elas ainda são e vinham sendo durante muito tempo, e quando as coisas elas são de muito tempo, a gente entende como é difícil fazer essa mudança. É uma mudança cultural que ela não é da noite para o dia, e esses próprios efeitos dessa legislação, dessas decisões, ainda vai demorar um tempinho, né, para a gente ver na prática, mais ou menos isso. Exatamente. Então, se você soma esses fatores para impedir essa participação, vai ficando mais difícil, mas o lado bom é que a gente tem esses mecanismos legais e que ao longo dos anos eles foram avançando, mesmo que lentamente, e uma dessas medidas foram as leis que regulamentaram a violência política de gênero. Elas foram sancionadas em 2021. O Correio do Povo fez uma entrevista fez uma reportagem bem legal sobre isso, inclusive. E a gente vai deixar o link aqui na descrição da matéria. E a expectativa é que no próximo ano, agora, para as eleições de 2024, elas possam ter alguma influência, mesmo que, como a Maureen disse, não tão forte como deveria, mas alguma influência para que, se não aumente pelo menos o número de eleitas, aumente o número de candidatas, que as mulheres se sintam mais seguras, sabendo que tem mecanismos legais que possam proteger elas dessas violências. Até porque quando a gente pensa, né, e eu acho que essa é uma discussão, e esse aqui é um momento que a gente, quando estava pensando no roteiro desse podcast, era exatamente poder falar de algumas coisas que talvez não estão tão explícitas na reportagem, e que a gente achou que era muito interessante trazer para esse debate, que sim, né, o acesso às candidaturas. A gente precisa lembrar que, por exemplo, a mulher no Brasil passou a ter direito ao voto só depois da década de 30, então tá aí, parece nem fez 100 anos ainda que teve esse direito. Então, e há muitos elementos que ainda diminuem, né, essa participação, e que no momento que se começa a mudar essa cultura e que consegue mudar essa roda em outro sentido, sim, né, isso foi muito gratificante, inclusive de ouvir das próprias prefeitas
que elas se entendem, elas sabem qual é a sua posição como exemplo, né, para as próximas gerações, para as próximas candidatas, enfim. Mas hoje a gente vai ficando por aqui, só para deixar o serviço completo, né? A reportagem completa sai na edição do Mais Domingo deste domingo, dia 9 de abril. A reportagem também vai estar disponível no site correiodopovo.com.br. E a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer a parceria da minha colega Flávia Simões. Flávia, muito obrigada. Muito obrigada, Maureen. Foi um baita de um desafio fazer essa reportagem. Vocês não têm ideia de como foi. Mas eu acho que o bacana é quando a gente traça e consegue, né, ter esses resultados. A captação de áudio e a edição é do Aleph Alencar. Obrigada e até a próxima.